A asma é um tema muito importante nos concursos médicos, porque faz parte da clínica médica, faz parte da pediatria, né? Então, doença muito comum e tal, aparece pra caramba. E as provas do Revalida gostam bastante de questionar sobre crise, atendimento de emergência. E aí, não é difícil não, não. Quer ver, olha aí, a ideia é que a gente exercite um pouco dentro desse cenário. Olha aí o que já apareceu. Homem de 20 anos foi trazido ao serviço de emergência por amigos após ter apresentado falta de ar intensa em uma festa. Tomou um toco na festa, né? É falta de ar e tal, justificando, né? Foi por isso que eu... Está certo, eu sei. Durante o atendimento, o paciente referiu que nos últimos 2 meses tem apresentado sintomas diurnos similares 3 ou 4 vezes por semana, acordado à noite com dispneia 2 a 3 vezes por semana e utilizado medicação para alívio para dispneia mais de 5 vezes por semana. Pergunta padrão, baseado no que a gente discute na aula e tal. Esse cara, ele tem asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada? Eu tenho que ver a tabela. Fala sério, não precisa ver tabela. Precisa ver tabela? Não precisa, né? Poxa, o cara tem tudo de ruim. Ele está tendo sintomas diurno 4 vezes por semana. Está acordando 2 a 3 vezes por semana à noite com falta de ar. Cara, acordar à noite com falta de ar é porque foi uma bela de uma falta de ar. Haja sintoma, entendeu? E está usando medicamento de alívio mais de 5 vezes por semana. É muita falta de ar. Não é aquela falta de ar bobalhada, o cara diz assim, vou deixar de lado e tal. Não, ele está muito incomodado. Como é que eu vou dizer que esse cara está controlado? Nunca, não existe tabela no mundo que me faça dizer que esse cara está controlado. Como é que eu vou dizer que esse cara está parcialmente controlado? Parcialmente, falta muito para controlar, entendeu? Não precisa de tabela, não precisa, está na cara que ele não está bem. Beleza, segue o jogo. Informou ainda que essa é a 3ª vez que ele precisa ir na emergência desde que começou a apresentar os sintomas, crises, né? Beleza. Ao entrar no serviço de emergência, ele tinha dispneia moderada, sibilos difusos, taquipneico, taquicárdico, pico de fluxo respiratório 40% do previsto, ou seja, pediu para ele, enche o peito de ar, meu filho. Aí ele foi soprar, soprou tudo de uma vez. Ele soprou 40% do que era para ele soprar, normalmente. Tem alguma coisa atrapalhando o fluxo de ar. Beleza? Isso é específico de asma? Não, qualquer doença respiratória pode dar isso. Mas é um indício para a gente que a asma está pegando o cara para valer. Beleza? Ele tem asma, né? A crise, isso aqui baixinho, significa que ela está alterando mesmo as propriedades da mecânica respiratória. Saturação de oxigênio 91% em ar ambiente. E ele fala, após usar broncodilatador de curta duração, 3 doses com 1 dose a cada 20 minutos. É o basicão, a gente sabe que tem que fazer isso, né? Dá uma dose, não melhorou da segunda, depois da terceira, dentro de 1 hora. Fabrício, mas o cara tá taquicárdico, a frequência cardíaca dele tá 130, tá doido, como é que eu vou dar broncodilatador? Tem que dar, papai, tem que dar, não pode deixar de dar não, de jeito nenhum. Nunca deixar de dar o broncodilatador, jamais. E por que a gente vai ter que dar? Porque é a única chance que a gente tem de aliviar o broncoespasmo. Tem que dar beta-agonista, que é o medicamento mais potente para aliviar broncoespasmo. Mas ele não vai ficar mais taquicárdico? Vai não. Não vai. Cara, a taquicardia na crise de asma, ela acontece primariamente, 80% da taquicardia é explicada pela crise. É a crise em si. É tanto broncoespasmo, que a pressão dentro do tórax fica muito positiva. Lembra disso? Reduz o retorno venoso, e como reduz o retorno venoso, que a pressão aqui está muito positiva, né? O coração fica com menos sangue para bombear. Resultado, para manter o débito cardíaco, a gente tem que acelerar o coração, tem que aumentar a frequência cardíaca. Isso é tão verdade, que taquicardia é uma variável de gravidade da crise. Quanto mais grave for a crise, mais taquicárdico o paciente fica. Entendeu? Normalmente, quando a gente dá o broncodilatador, não só o cara não fica mais taquicárdico, como diminui a frequência cardíaca. Isso foi mostrado em estudo. Tá claro. Beleza, não tem como discutir com isso não. Tudo bem? É óbvio, os beta-2 agonistas, eles são fármacos simpatomiméticos, podem aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, mas ninguém morre por causa disso. Entendeu? Isso pode acontecer, mas normalmente na crise mesmo, para valer, eles reduzem a frequência cardíaca, porque aliviam a pressão intratorácica. Beleza? A preocupação da gente é com a doença, não é com o remédio.
Tudo bem? Então tá certinho, deram bronquidilatador, ele melhorou a falta de ar, mas ainda está chiando um pouquinho o peito, o pico de fluxo melhorou de 40 para 60, o ideal é ficar maior que 70%, frequência respiratória melhorou, está menos taquicárdico, viu só? E a saturação de oxigênio foi para 93%, tudo bem. Qual a conduta indicada nesse caso? Dá para dar alta? Vou dar alta pro cara. Não, tem um pouquinho para melhorar, né? A gente já salvou a vida do cara e tal, mas tem um pouquinho para melhorar ainda. Então o que a gente vai fazer? Vou dar terbutalina por via subcutânea. Não. Terbutalina é um beta-agonista. Esses que a gente morre de medo, né? Pois é, quando a gente dá por via subcutânea, ele tem muito mais efeito adverso do que o fenolterol, o salbutamol inalatório, mas muito mais. A gente só usa isso aqui quando o inalatório não está dando jeito. E às vezes não está dando jeito porque o paciente está com muita secreção, o remédio não consegue chegar bem na via aérea distal. Aí a gente pode usar o subcutâneo, se não esqueça. Letra B, adicionar prednisona por via oral, na crise isso é importante. A gente só não dá olha para mim aqui, olha aqui. A gente só não dá prednisona, só não dá corticoide sistêmico na crise em um cenário, umzinho só um. Quando? É quando não tem no hospital. Não é nesse não. Esse também não, né? Mas assim, a gente só não dá numa situação. É quando o paciente chega com crise de asma, sintomas e tal, a gente faz a primeira nebulização, ele, fiquei bom, doutor, tô bonzinho, escuta aqui, não tá chiando, pico de fluxo normal, tô ótimo, entendeu? Porque ele não teve crise, ele teve sintoma, sacou? Agora, se ele não melhorar na primeira, tiver que ficar mais tempo, aí tem que dar sempre o corticoide, tudo bem? E a ideia é usar por um período aí de 7 dias que seja. Show? Volta aqui. Então ele fala, adicionar prednisona por via oral, 1 a 2 miligramas quilo dia, essa é a dose recomendada pelas diretrizes. A gente normalmente dá até menos, né? A gente dá 40 miligramas de prednisona como um número mágico. Mas a recomendação é até essa, 1 a 2 miligramas quilo dia. E continuar a nebulização a cada 20 minutos com reavaliação em 1 hora. Bonitinho isso. Enfim, continua nebulizando, o cara melhorar ainda mais do broncoespasmo. Legal. Letra C. Indicar internação hospitalar, adicionar prednisona e continuar a nebulização. Não, o cara está melhorando, provavelmente não vai precisar ficar internado, não. E letra D, aumentar o intervalo de nebulização para 2 horas e orientar a alta com broncodilatador de longa duração, de horário e de curta duração de demanda. Não. Na alta, esse paciente tem que ser orientado a usar corticoide inalatório, tem que usar o sistêmico por uns 7 dias mais ou menos, vai ser orientado a usar o broncodilatador de curta duração sob demanda, vai sim. Tudo bem? Mas faltaram algumas coisas na letra D. Resposta certa, letra B de bola. Beleza? O tour das questões é esse mesmo. Olha essa outra aqui. Homem jovem, trazido à emergência de um hospital geral, apresentando quadro de dispneia com piora progressiva nos últimos 2 dias. Estava resfriado nos dias que antecederam o quadro e já estava melhorando da coriza dos espirros quando a falta de ar piorou. Ele refere desconforto torácico, sibilância, tosse com catarro branco. Está em uso de beta-agonista e corticoide inalatório em dose baixa, sem obter melhora. Ele sabe que tem asma. Beta-agonista e corticoide inalatório é para o controle da doença no dia a dia, não vai resolver crise. Portador de asma, no último ano precisou ser internado por curtos períodos em ambiente de emergência por 3 ocasiões, por crise de asma, né? Beleza. Ao exame físico, lúcido, orientado, colaborativo, dispneico, frases incompletas, um pouco agitado e ansioso, corado, hidratado, acenótico, pressão boa, taquipneico, taquicárdico, por quê? Por causa da crise. O paciente apresenta retrações costral e supraesternal e sibilos disseminados na ausculta pulmonar. Ausculta cardíaca com bolhas normofonéticas e ritmo cardíaco regular em 2 tempos. A ausência de turgência jugular, abdominal, enchendo linguiça, né? Tudo normal, o problema é respiratório. Pico de fluxo, 33%, está baixinho, é sinal que está em crise mesmo, né? Saturação, 91%. Na abordagem inicial, a sequência correta de terapia a ser implementada deve incluir o quê? Cara, não tem conversa não. Sempre broncodilatador, beta-agonista, ponto final. Eu posso usar o anticolinérgico? Pode também, pode. Se quiser tentar a primeira nebulização só com beta-agonista, pode até tentar. Resolveu, beleza, vai para casa e tal. Mas pode dar os 2 juntos, não tem problema não. Tudo bem. Então, broncodilatador, fato. Beleza? Vamos ver as alternativas, vamos ver. Letra A, administração de aminofilina, jamais. Xantina é fármaco de exceção na pneumologia, cara. A gente praticamente não usa mais isso, deixa isso para lá. Beleza? Aminofilina, teofilina, deixa isso de lado. Letra B, administração de oxigênio por máscara facial.
corticoide por via inalatória e sedação leve. Fala, ceda aí para ele ficar mais tranquilo. Tá louco? De jeito nenhum, não se faz isso, né? Sedação, pode interferir na mecânica respiratória e tal. Corticoide inalatória para tratamento de manutenção, não na crise. E oxigênio é aquela coisa, né? A gente pode considerar fornecer, tá na emergência, em crise. Às vezes a gente oferta para manter a saturação maior que 92%, garantir que ela vai ficar assim, esse paciente está com tendência à saturação mais baixa. Então o oxigênio faz parte da abordagem global para manter a oferta desse dose de oxigênio. Letra C, doses repetidas de beta-agonista por via inalatória, corticosteroide por via venosa e antibiótico. Fala sério, por que antibiótico? Qual é a evidência de infecção? Qual é? Ai, era o nariz que estava ruim, sim, ele já estava até melhorando. Deixa isso para lá, isso é infecção viral, provavelmente. Não tem evidência nenhuma de infecção bacteriana. E letra D, administração de oxigênio por máscara facial, doses repetidas de beta-2 agonista por via inalatória e corticoide por via venosa. Tá, pode ser por via oral corticoide também, não faz diferença. Certinho, letra D é a mais adequada. Beleza, tranquilo, não tem mistério não. Mulher de 22 anos procurou atendimento de urgência, apresentando falta de ar, chegando a ter dificuldade para completar frases. Informou a ocorrência de episódios prévios semelhantes. Ao exame, está acianótica, com padrão respiratório com uso de musculatura acessória e tiragens intercostal e suprasternal. Não está legal. Pressão está boa, frequência cardíaca de 115, taquipneica, ausculta pulmonar com sibilos respiratórios. Beleza, né? Então o paciente não está legal, né? Tem episódios similares de desconforto respiratório, tá, beleza, tudo para ser asma mesmo. Oximetria, saturação baixa. As questões são do mesmo jeitão sempre, né? Foram administrados beta-2 agonista inalatório e oxigênio por catéter. Após meia hora, teve melhora parcial. Taquipneica um pouquinho ainda, saturação melhor, ainda taquicárdica, e a ausculta pulmonar ainda com sibilos. Então, a nebulização melhorou um pouquinho, mas estava sibilando ainda. Qual é a conduta terapêutica mais adequada a ser tomada após a reavaliação? Mandar para casa? Tá cheando o peito, cara, ainda. Deixa ela lá, né? Não era só sintoma, é uma crise mesmo. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essa paciente? Nebulização com beta-agonista, até 3 doses em 1 hora, prednisona oral e tirar o oxigênio. Cara, assim, é o ideal, já que ela não melhorou completamente só com beta-agonista, é já dar o ipratrópio junto, né? Um anticolinérgico. Tá, deixa essa letra A aí. Letra B, beta-agonista e ipratrópio, legal. Aminofilina, não. Jamais. Letra C, beta-agonista em spray. Tá dando nebulizador, mantém, né? Com espaçador, até 3 doses em 1 hora, hidrocortisona venosa, não está errado, assim, o corticoide pode dar por via oral até se quiser, tal, mas é melhor associar o ipratrópio, essa é a recomendação de diretrizes. Letra D, nebulização com beta-agonista e ipratrópio a cada 30 minutos, aminofilina não, de jeito nenhum. E letra E, associação de beta-agonista e ipratrópio em spray com espaçador, pode ser, a cada 30 minutos, tanto faz ser assim ou com nebulizador. Prednisona oral, beleza, porque não respondeu a primeira nebulização, então não dá para ir para casa de cara. E manutenção do oxigênio, tá, pode manter para garantir ali a oferta de oxigênio, né? Na primeira hora, pode manter. Depois, se normalizar a saturação, pode tirar o oxigênio, porque já passou a primeira hora, que é a hora mais crítica que o paciente pode piorar e tal. Beleza. A alternativa mais bonitinha, mais corretinha, letra E. Tudo bem? Viu que a pegada é sempre a mesma, né? Lembrar dos beta-agonistas, depois não deu certo a primeira dose, associa o anticolinérgico nas próximas nebulizações. Se não resolveu na primeira dose, também a gente vai ter que dar corticóide sistêmico e lembrar do oxigênio. Tudo bem? Muita atenção, é assim que a asma aparece na prova, fique esperto, não tem como errar não. Abração.